Oi, gente, eu sou o Todd. Esse vídeo vai ser sobre os melhores quadrinhos que meu papai leu esse ano. E eu vou ser o mestre de cerimônia. Então daqui a pouco eu volto, viu? Tchau. Então, bem-vindos ao vídeo de melhores quadrinhos lidos nesse ano. Eu vou separar o vídeo em duas partes. Essa primeira parte aqui, que são os quadrinhos internacionais que eu li esse ano, e vai ter um outro vídeo com os quadrinhos nacionais. E além dos dois vídeos, eu também tenho a página no Instagram. Para quem não me conhece lá pelo Instagram, eu tenho a página no Instagram também. Vou postar lá todos os quadrinhos. Vai ser só a lista normal. Não vai ter nenhuma explicação nem nada, só a listinha. E aqui que eu vou aprofundar um pouco mais. E esse ano eu li 380 quadrinhos, mais ou menos. Eu vou deixar na tela a estimativa final, né, de quanto eu li, porque eu, de cabeça ali, eu somei as últimas leituras e deu uns 380. Mas eu posso ter esquecido alguma coisa, então depois, quando eu estiver editando, eu checo as minhas anotações. Então, bora começar de verdade. Então vamos começar pelas menções honrosas. Então, as menções honrosas. Primeiro, As Guerras de Lucas, quadrinho aí que muita gente amou profundamente, que lançou esse ano. Eu sou fã de Star Wars, gostei muito do quadrinho. Não ficou no topo da minha lista, mas vale a menção aqui. Eternauta, volume 2. Eu fiz vídeo, não sei se já postei, quadrinho que eu gostei muito também. Não é tão bom quanto o primeiro, mas adorei ler ele, adorei revisitar o universo de Eternauta. Arqueiro Verde, por Mike Grell Omnibus, volume 1, que é um quadrinho que eu não esperava gostar tanto, adorei, então tá aí, né? Menção honrosa entre os meus melhores leituras do ano, quadrinho que eu gostei muito e em breve sai o vídeo no canal. Fênix, volume 1, que é um quadrinho excelente, eu gostei demais, eu imagino que a maioria das pessoas vai gostar mais do que eu, mas é um quadrinho que eu gostei muito e que eu tô muito animado para ler os próximos volumes, já comprei o 2 e o 3, e eu imagino que eu vou gostar ainda mais do 2 e do 3. E para finalizar, né, as menções honrosas, O Homem Rabiscado, da editora Nemo, que é um quadrinho excelente, eu li sem esperar nada dele e gostei demais. Eu adoro o catálogo da Nemo e a gente vai ter mais Nemo aqui na premiação de melhores quadrinhos do ano. Então, quadrinho excelente, achei muito legal, a arte é incrível, toda a temática investigativa de terror é excelente e são essas as menções honrosas desse ano. E para abrir o top 20 em 20º lugar... Bouncer, da QS Comics, que é o Bowser ali que a gente tem, né, de fato, o início do personagem, as primeiras histórias. A gente teve da Comic Zone, que já é são um arco mais na frente, né, do personagem. O da QS, ele tem, se eu não me engano, os 3 primeiros arcos do personagem. Quadrinho maravilhoso, quadrinho do Jodorowsky, de, assim, um dos meus favoritos do Jodo. Eu gosto muito da arte também, acho a arte incrível. E é um quadrinho, assim, faroeste provavelmente é meu gênero de quadrinho favorito, então faroeste de primeira prateleira que eu curti demais. Ele tem, assim, alguns probleminhas, talvez, de história, se ficar reparando demais, mas é tão divertido que a leitura flui bem pra caramba e é extremamente divertido. E, assim, todos que estão aqui na lista, eu amei. Eu li, como eu falei, li quase 400 quadrinhos esse ano, então tudo que tá aqui eu amei. E eu entendo se em lista de quem estiver assistindo ou de outras pessoas tiver, por exemplo, o Balsa em primeiro, segundo, porque é um quadrinho realmente sensacional. Tem, além, né, de muita ação, muito elemento padrão de faroeste excelente, ele tem um bom desenvolvimento, né? A cada arco ele vai desenvolvendo mais o personagem, conta mais sobre o passado dele, então é muito legal. Em 19º lugar, nós temos... A Idade de Ouro, volume 1. Eu já posso dar um spoiler que o volume 2 vai estar aqui na lista também, mas A Idade de Ouro é um quadrinho excelente, o volume 1, né, falar dele agora primeiro. É um quadrinho excelente, ele é do Cyril Pedrosa, se eu não errei o nome, que é o mesmo autor de Três Sombras, e aqui, se eu não estou enganado, ele só roteiriza o quadrinho, e a arte desse quadrinho é fantástica. A gente tem, em boa parte do quadrinho, a gente tem uma utilização do efeito De Luca, né, que é aquele efeito que, ao invés de separar por quadros a movimentação dentro de um ambiente, ele faz a página inteira, a arte na página inteira, e desenha o mesmo personagem várias vezes, dando essa sensação de movimento. E a arte desse quadrinho é maravilhosa, é um quadrinho incrível. Esse eu não tô na mão porque eu organizei a estante esses dias e ele tava difícil de pegar, mas alguns eu consegui pegar que tava mais fácil e eu vou mostrar também.
é um quadrinho maravilhoso. Ele tem uma história que, nesse volume 1, né, eu não vou lembrar nome de personagem e tal, porque eu li mais pro começo do ano, mas uma princesa, o pai dela morre e ela seria a herdeira do trono, mas por questões políticas, as pessoas tiram ela do trono e tentam matar ela e colocam o irmão dela no trono, só que ela consegue fugir. Pessoas que seriam donas de terras ali, aliados que ainda são fiéis ao pai dela, né, que morreu, e são fiéis à sucessão natural do trono, que seria ela, se juntam a ela e vão começar essa aventura de tentar tomar posse de novo do trono que é dela naturalmente. E o irmão dela não é um bom rei, né? O irmão e as pessoas que tomaram o reino junto com ele não são boas pessoas. Então tem todo um arzinho assim de House of the Dragon pra quem gosta da série. Eu não ouvi tanto de Game of Thrones, mas de House of the Dragon tem bastante algumas coisas que lembram. E em 18º lugar, nós temos... Ou em casa, agora esse aqui tava fácil de pegar, quadrinho da Comic Zone, do Michel Rabagliati. Esse quadrinho que, assim, dos que eu li e posso opinar, que vem na cabeça, assim, pra mim é o mais subestimado da Comic Zone, porque é um quadrinho excelente. Eu entendo que algumas pessoas não vão gostar por causa do gênero, né? Mas, assim, se eu não gosto, por exemplo, de terror, eu não vou pegar um quadrinho de terror pra ler, porque eu sei que eu não vou gostar. Isso não é culpa do quadrinho, é porque é um tipo de quadrinho que eu não gostaria. Eu gosto de terror, só dando um exemplo. Porque esse quadrinho da Comic Zone é um quadrinho que eu já vi muita gente criticando e realmente eu não entendo, porque ele é um slice of life, se eu não errei a pronúncia, que é basicamente um quadrinho que ele pega alguma parte da vida da pessoa e ele vai contando uma história real ou fictícia de cotidiano, né? Então, um famoso que me vem à cabeça seria o Verões Felizes, que apesar dele ter muito aquela praia de road trip, né, que é um quadrinho sobre viagem, ele é uma parte da vida dos personagens, ele conta essa rotina dos personagens durante as viagens. E Poe em Casa eu acho um quadrinho excelente, apesar dele não usar o próprio nome, né, ele se nomeia como Poe aqui. É um quadrinho autobiográfico do Michel Rabagliati. Aqui ele já tá... Não é um quadrinho tão antigo, ele já tá talvez uns 10 anos atrás, então ele já tá um cara de meia idade, ele já tem uma filha com seus 20 anos de idade, e ele vai botar toda essa rotina dele, que ele é um cara bem solitário, ele se separou da esposa, a filha dele já não mora mais com ele é quadrinista, então ele trabalha de casa, então ele tem uma rotina bem solitária, apesar dele ter um cachorrinho que tá sempre com ele, então ele vai mostrando toda essa rotina dele, não uma coisa triste, sabe? Não é um quadrinho, nossa, estou solitário, depressivo e tal, não. Ele mostra a rotina dele como ela é. Ele é um cara... Sim, ele é um cara meio sério, parece. Ele não parece ser um cara extremamente animado e tal, mas não é uma questão de parecer felicidade, né? Ele mostra toda a rotina dele, ele fala sobre a mãe dele bastante, porque a mãe dele tá inserida nessa rotina dele, porque ele, não sei se diretamente cuida dela, porque ele não mora com ela, né? Mas assim... Ele ajuda a mãe dele, então ele vai percorrendo toda essa rotina dele, e eu achei esse um quadrinho excelente, é um quadrinho que o Batatinha Comics que tinha recomendado no vídeo dele, e eu fui atrás e é realmente sensacional. Eu gosto muito da arte do Michel Rabagliati também, e assim, é questão de gênero, de gosto de leitura, porque quem não gosta de Slice of Life não vai gostar desse quadrinho, né? Mas eu acho que quem gosta do gênero vai gostar muito, porque realmente, como quadrinho, narrativa, arte, diálogos, é tudo muito bem feito, muito bem construído, é um quadrinho que prende a atenção, então eu acho ele muito subestimado. E em 17º lugar, nós temos... Canção de Roland, um na frente do outro. Esse aqui que foi... eu tô gravando isso no dia 30, então esse aqui foi a minha última leitura. Não vai ser a última leitura do ano, dia 30 ainda, eu acho que eu vou ler coisa hoje, leio coisa dia 31. Mas Canção de Roland é um quadrinho sensacional. Quando eu tava lendo, eu tava pensando que eu ia gostar mais do Poe em Casa, mas acabou que no final eu gostei mais desse aqui. E sobre o que é a Canção de Roland, também é um quadrinho biográfico. Talvez não o termo autobiográfico não seria o termo ideal, porque o Poe em Casa é um quadrinho autobiográfico, ele tá falando principalmente dele, da rotina dele, aí ele coloca pessoas que fazem parte da rotina dele, mas é um quadrinho focado nele. O Canção de Roland
Naturalmente, ele ainda é o protagonista, porque a gente vê tudo na visão dele, quem narra é ele é o narrador da história, né? Então, tudo que é de recordatório, narrativo, é ele que tá narrando, a gente acompanha principalmente ele, mas a história é sobre o sogro dele. Aqui ele vai fazer todo um panorama geral, assim, da história da família da ex-esposa, né? Porque esse quadrinho se passa antes do Paul em Casa, eu imagino que uns 10 anos antes do Paul em Casa. E no Paul em Casa ele já tá divorciado, a filha dele tá grande, então quando ele ainda era casado, ele vai falar sobre todo um panorama geral da família da esposa dele, assim, desde os avós dela, ou talvez os bisavós dela, não lembro, e isso porque eu li ontem. Mas é porque é isso. Mas ele vai falar sobre várias gerações da família dela, só porque é sempre focado no pai da esposa dele, né? O sogro dele. E aí ele vai contar momentos, né, em que ele ia conhecer, falar sobre todo o contexto da família dela, apresentar, né, todos os irmãos, irmãs dela, a sogra dele, o sogro dele, os netos nem tanto, mas mostra toda essa dinâmica da família da esposa para falar sobre o sogro, né, até porque mostra a relação dele com os filhos, com a esposa, com todo mundo, e mostra até a história de vida do sogro em um momento rápido, que aí ele tá com o sogro, ele sai para andarem com os cachorros e o sogro dele conta toda a vida dele para ele, então ele mostra toda essa vida do sogro. E é muito legal porque é um slice of life também, só porque aqui a gente já vai ter algo diferente, porque o Paul em Casa é só a rotina dele, né, do Michel Rabagliati, como Paul na história. E aqui ele também se chama Paul. Aqui não vai ser só essa coisa rotineira, como mostrar a família dele, da esposa dele, a relação, né, todo mundo se encontrando, os encontros de família, esse tipo de coisa. Não vai ser só isso. Aqui ele também vai tratar a doença do sogro dele, porque o sogro dele teve algumas complicações de saúde mais pro final da vida, teve câncer e veio a falecer. Então ele vai tratar também todo esse período que o sogro dele esteve internado com câncer, fazendo tratamento para a doença. Então, assim, é um quadrinho, por exemplo, de 180 páginas. Na página 80, o sogro dele já está internado. Então, mais da metade do quadrinho se passa nesse ambiente de hospital, o sogro dele aceitando que que o fim tá chegando, a família aceitando, toda a dinâmica da família visitar e tal, aceitação. Então, vai tratar muito disso, da doença também, não vai ser só uma coisa rotineira, mas o começo é muito sobre essa relação de toda a família da esposa dele. Então, um quadrinho excelente, naturalmente, né? Tá aqui em 17º lugar, então um quadrinho excelente. Em 16º lugar, nós temos Shangri-La, quadrinho lançado pela SESI São Paulo, se eu não estou enganado. Não lembro o ano que foi lançado, mas é um quadrinho aí que alguns amigos gostaram, já leram também, gostaram, mas não tanto quanto eu, porque eu amo esse tipo de quadrinho que coisas alienígenas, fora da Terra, mundo distópico, tipo filme Interestelar, esses filmes que passam fora da Terra, em lugares assim, essa ambientação já me ganha. A história tem que ser muito ruim para eu não gostar. Então, Shangri-La, ele vai ter ali, ele vai criar todo um contexto, um universo que os humanos, toda a humanidade vive numa estação espacial, quase esqueci o nome. Eles vivem numa estação espacial gigante, então todo mundo que sobrou, né, um mundo distópico, então tá bem no futuro, todo mundo que sobrou, os humanos, eles vivem nessa estação espacial, e aí tem, né, todo um contexto. O protagonista, ele é um funcionário completamente alienado, né, dessa estação, que as pessoas são tratadas para serem alienadas, então todo mundo nessa estação vive num cubículo, faz seu trabalho só para conseguir crédito e comprar o próximo, que seria o iPhone, e aí eles ficam sendo alienados pela gestão, né, os governantes desse local, e a gente vai acompanhar todo um contexto de revolta, parece um pouco fazendo uma comparação com o mundo atual, né, e tal, mas aí vai ter todo um contexto dos co-protagonistas que participam de um movimento revolucionário, vai ter toda essa questão de revolução, descobrir que os governantes, na real, são uns puta cuzão, e o protagonista virar a cabeça dele, né, que antes ele era completamente alienado e tal, mas não é isso que eu gostei no quadrinho. Porque, assim, se você reparar e tal, você vai ver que claramente tá fazendo a alusão
a coisas reais e tal, mas eu fui mais na aventura, né, deles, desse movimento revolucionário que eles estão tentando lutar. Eu fui engajado na aventura, toda essa aventura espacial que tem, por exemplo, animais antropomorfizados, então tem os cachorros que eles falam, andam, são extremamente inteligentes. Eu gostei muito da aventura. E assim, a arte desse quadrinho, eu vou botar algumas aí na tela, é espetacular. A arte é espetacular. O que me ajudou a me ganhar também foi a arte, que a arte é maravilhosa e a imersão nesse mundo distópico, né, nesse tipo de história, foi incrível também por causa da arte. Eu achei o roteiro muito bom. Eu fui mais numa pegada de aventura e não de... eu tomei, né, o roteiro mais numa pegada de aventura do que crítica social, porque a crítica dele é meio batida já, mas na aventura achei muito bom e é um quadrinho que eu gostei demais. Em 15º lugar, Will Eisner, biografia, quadrinho lançado aí pela Go Comics. É um quadrinho que me surpreendeu demais. Eu não conhecia nada sobre o Will Eisner. Se eu tinha lido coisa dele antes, era tipo coisinha pequenininha e tal. Eu não tinha lido nada grande dele, tanto que depois eu até peguei O Contrato com Deus para ler. Comprei outro quadrinho da Biblioteca Eisner logo depois de ler isso aqui, porque aqui a gente vai ter uma biografia do Will Eisner, basicamente, como o nome já diz. Não vai ser um quadrinho que trata sobre todas as partes da vida dele, por exemplo, sobre a infância difícil dele, a relação com os pais, vai ter bastante coisa, mas vai tratar principalmente no início de carreira dele como quadrinista. E não só assim, comecei a ser quadrinista, né? É desde ele tentando arrumar emprego como ilustrador até ele virar um puta quadrinista mesmo, criar o Spirit, ficar bem famoso, vai ser o foco principal essa parte. Também fala, né, naturalmente é sobre toda a vida dele, mas o foco é esse início de carreira, mas também vai mostrar quando ele já tá mais rico, quando ele para, né, ele fica muito tempo sem fazer quadrinho para trabalhar com outros tipos de ilustração, mas também vai falar sobre a filha dele, a morte da filha, como ele conhece a esposa, como ele volta a fazer quadrinhos, porque é nessa volta que ele já tá mais velho que ele faz um contrato com Deus, por exemplo. Antes ele tinha outros quadrinhos, ele já tinha feito o Spirit, mas o contrato com Deus, que é até onde eu saiba, né, tirando o Spirit, é a obra-prima dele, então ele faz isso depois de velho. E esse quadrinho aqui, que tem uma arte excelente, ele vai tratar, né, sobre todas essas partes da vida dele. E é muito legal, ele não fala só sobre o Eisner, então ele fala sobre vários contextos, então ele fala às vezes sobre a criação do Batman, Super-Homem, porque todos esses grandes nomes, todos não, né, mas vários grandes nomes da indústria norte-americana acabaram encontrando o Eisner em algum momento. Então, se eu posso errar algum nome, mas o criador do Batman era amigo dele, o Jack Kirby trabalhava para ele, trabalhou pro Will Eisner como ilustrador, então vários nomes vão se encontrando e assim, é muito legal. Quadrinho excelente mesmo. Acho que não precisa nem se interessar pela vida do Will Eisner. É só se interessar. Quem gosta de biografia vai adorar. Quem gosta do Will Eisner vai adorar. Quem se interessa por conhecer mais desses grandes nomes vai adorar. E quem gosta do mercado norte-americano de quadrinhos vai adorar, porque é uma biografia do Will Eisner, mas fala muito sobre o mercado norte-americano também. E foi uma grande surpresa esse quadrinho. Em 14º lugar, temos... A Estrada, do Pipoca e Nanquim. Quadrinho aí que é uma adaptação de um livro, eu acho que foi lançado no começo de 2025. Eu posso estar viajando, acho que 24 na real, né? Esse quadrinho foi uma grande surpresa. Eu li achando que eu ia gostar, muita gente falou que era bom, muita gente que eu confio, mas eu não achei que eu fosse gostar tanto, porque é um quadrinho... Ele não é mudo, ele não tem muito diálogo, mas tá longe de ser um quadrinho mudo. Ele trabalha muito bem o silêncio, mas tem diálogo sim. Na maior parte do quadrinho tem um diálogo ou outro, mas a gente vai acompanhar basicamente um pai e um filho. Eles estão, não vou lembrar, eles estão numa grande estrada ali norte-americana, Estados Unidos, Canadá, acho que Estados Unidos, e eles estão meio que cruzando, eles estão indo em direção ao sul, porque no norte é muito frio e eles morreriam se eles ficassem lá. E eles vivem num mundo que já tá completamente acabado. Não lembro se é por bomba atômica ou alguma coisa assim, mas o mundo tá completamente dizimado. Então, por onde eles andam é destruição, é restos de pessoas, de animais, tudo. E eles vivem uma vida completamente difícil. A falta de recurso é imensa, então eles não têm praticamente o que comer. É tudo muito difícil. As pessoas que restaram ou
fazem de tudo para conseguir um mínimo de comida, ou sobraram só pessoas ruins que comem até pessoas. Então a gente vai acompanhar essa relação de pai e filho, que é lindo, é maravilhosa a relação do pai com o filho, né, que é um pai e um filho fazendo essa cruzada nessa aventura. E é linda a relação deles, o menininho, que é um menino pequeno, mas ele é muito inocente, mas ao mesmo tempo ele é muito esperto, que o pai dele nunca conta pra ele que eles vão morrer, mas o menino já entende que eles provavelmente vão morrer logo. É muito lindo, é um quadrinho que, às vezes, quadrinho mudo, ele é uma leitura rápida, assim, que é difícil você se conectar com os personagens, mas isso aqui é perfeito. É muito fácil de se conectar com a história dos dois. É um quadrinho lindo. Não achei nenhuma leitura rápida. É um quadrinho assim que você fica até pensativo, porque realmente é bem pesado. E não digo nem pesado por causa das atrocidades que eles veem e tal, mas é por causa principalmente da criança, assim, um menino passando por tudo aquilo é meio pesado. É um quadrinho que me surpreendeu muito, tem uma arte sensacional e é muito forte mesmo, tanto que, por exemplo, o pai, ele tem uma arma que ele tem, tipo, 4 balas, e aí ele vai, né, ao longo da história, ele vai tendo que usar. E aí ele ensina o menino. Quando ele fala pro menino ficar com as coisas deles, né? Que eles têm um carrinho de supermercado. E aí ele fala pro menino ficar e ele vai fazer alguma coisa. Isso acontece algumas vezes. Ele ensina o menino. Aí você pensa, ele dá arma pro menino pra se defender. Mas não, ele ensinou o menino a atirar, a se matar, né? Basicamente. Que é a melhor alternativa que poderia acontecer a ele se alguém encontrasse ele sozinho. Então é realmente muito pesado o contexto desses dois. E agora, quase chegando no top 10, em 13º lugar. Blueberry, volume 1. Esse aí que se tornou um dos meus faroestes favoritos. E também, né, um quadrinho que assim como os que eu falei, né, antes, o Balser, eu entendo quem colocaria em primeiro. Eu entendo qualquer um aqui, né, quem, por exemplo, discordasse da ordem, e tá tudo bem. É normal, é questão de opinião. E, naturalmente, se tá no top 20, são quadrinhos assim que a qualidade de um pro outro, a maioria, né, o top 3 ali eu amei muito, top 4, mas a maioria tá no nível bem próximo, até os primeiros e tal, então é porque tem que ordenar, né? Tem que ordenar pra falar aqui. Então, Blueberry, volume 1, quadrinho maravilhoso. Aqui eu amei a arte do Blueberry. Eu amei a arte do Blueberry, né? Mas eu ia falar, eu amei a arte do Moebius aqui, que ainda assinava como Jean Giraud. Então, uma arte maravilhosa. A gente olha assim, ela é extremamente detalhada, ele sempre detalha muito, e a gente vê aqui, é um quadrinho com muito diálogo. E sim, é uma leitura muito lenta, demora muito ler Blueberry. Mas demorar a ler não tem nada a ver com ser uma leitura tediosa ou que a narrativa não é dinâmica. Não, ele é um quadrinho que ele vai devagar, mas ele faz tudo perfeitamente, a arte é perfeita, a narrativa é perfeita, é tudo perfeito, maravilhoso. E o que ele tem de diferente de um faroeste normal? Não dá pra eu falar muito sobre ele, mas ele tem o tipo de história, ele tem, eu acho que 3 arcos aqui, o tipo de história padrão de faroeste. Qualquer texto que você lê, alguma coisa assim, quem lê muito faroeste vai ver que se você pega a história pra resumir rapidinho, ela é muito parecida com muitos faroestes. Mas é o que tem de diferente no Blueberry? É esse devagar dele que é incrível, porque normalmente no faroeste, então o Tex tem que ir de um lugar para o outro, né? Ele tá numa cidade, ele descobre que em outra cidade tem um criminoso, e aí corta, a gente passa uns dias e a gente já encontra ele na outra cidade. O Blueberry não, é tudo demorado, a gente acompanha ele indo, ele vai tentar negociar com os índios, a gente acompanha esse caminho dele, todas as dificuldades no caminho, a negociação, os problemas, e aí dá alguma coisa errada, a gente acompanha toda a fuga dele. Então é muito cautelosa a história, detalhista, ele detalha, não só a arte é detalhada, né? A história detalha toda a aventura e é excelente. Eu acho que eu não conheço ninguém que leu Blueberry que não achou espetacular. Então mostrar só mais uma vez a arte aqui desse quadrinho excelente, e todo mundo fala que só melhora, né? Todo mundo que eu conheci que leu falou que só melhora, então é capaz que ano que vem que eu vou ler provavelmente o 2, o 3 e o 4, meus top 5 estejam com eles aí, né? E em 12º lugar... Contrato com Deus, quadrinho do Will Eisner. Eu falei, depois de ler a biografia, eu peguei Contrato com Deus pra ler, e tá aqui, né, em 12º lugar.
tá em 12º lugar, mas eu posso falar que em questão narrativa, eu não consigo pensar outro quadrinho melhor que eu já li, sabe? Eu acho que é a melhor narrativa que eu já vi em um quadrinho. Porque aqui, no Contrato com Deus, o Will Eisner, ele não vai ter um personagem como protagonista. Naturalmente tem vários arcos, mas que a gente tem alguns protagonistas, mas o protagonista mesmo da história como um todo é um bairro em Nova York. Posso estar enganado da cidade, mas é um bairro. E a gente vai acompanhar desde antes desse bairro surgir. Então, antes, quando ele era só algumas casinhas, alguma coisa assim, uma vila, não sei se seria essa a apropriação correta, até o bairro virar uma grande potência na cidade, até esse bairro deixar de existir, literalmente. Então, a gente passa por toda essa história desse bairro e, naturalmente, não é focado no bairro, é focado nas pessoas, só porque não é uma pessoa, são nas pessoas desse lugar. Então aqui, eu acho que não seria exagero eu falar que tem uma centena de personagens, são o quê? 500 páginas, não é exagero eu falar que tem uma centena de personagens, e não são personagens assim que a gente vai ter, sei lá, alguns sim, mas a maioria não, 40 páginas com esse personagem aparecendo todo momento, não. Às vezes um personagem ele aparece aqui, depois ele aparece mais um pouquinho, e depois mais um pouco, aí acaba o arco, depois em outro arco ele aparece mais de fundo, alguma coisa cita esse personagem, e tem muito personagem, uma centena tranquilamente, que tem esse desenvolvimento meio recortado e lento, mas que vai tendo algum desenvolvimento, e claramente tem personagens mais centrais, porque precisa disso, né? E não tem um protagonista, nenhum arco tem um protagonista, mas tem personagens mais centrais que aí sim tem um desenvolvimento maior, todo o ciclo deles, mas é incrível como ele consegue pegar tantos personagens, simultaneamente apresentar eles e a gente não esquece quem é quem. É bem fácil a gente, óbvio, com tanto personagem, uma hora ou outra você não vai pegar a referência, mas é incrível como ele consegue pegar tanto personagem e ser tão fácil identificar tudo que ele tá tentando fazer nesse quadrinho. E também é um quadrinho que tem uma arte fantástica, né? Aqui não preciso nem mencionar. Eu não gosto tanto desse papel aqui que eles usam. Não é nem pelo papel, não sou sommelier de papel, mas eu acho que com fundo branco eu já li um pouco de Will Eisner em Scan. Aí no Scan o fundo fica branco, né? Eu acho que destaca muito o preto dele e fica mais bonita ainda a arte, mas é uma arte espetacular e o Eisner é mestre, e eu tô doido pra ler mais coisa dele. Eu já peguei mais um Biblioteca Eisner e eu quero ler logo. Em 11º lugar temos Toda Velocidade, quadrinho da HQueria. É uma história linda, um quadrinho muito bonitinho, tem uma arte maravilhosa e que eu curti demais. Então, eu não lembro se eu resenhei ele, eu acho que eu resenhei ele no Instagram, na verdade. Eu acho que eu não tinha um canal ainda. No começo, a gente vai estar meio que num hospital no meio da selva, e a gente vai ter esse coelhinho aqui, e ele vai encontrar esse lobo aqui, que acho que estava sendo caçado, e os dois vão se encontrar aí nesse hospital. E o caçador que estava caçando esse lobo, ele não desiste e ele tenta matar o lobo. Só que na hora que ele vai matar o lobo, o coelhinho bota a bolsinha dele aqui na frente e desvia a bala. Então nisso o lobo fala que vai cuidar do coelhinho até ele estar curado, né? Ele sente essa dívida aí de gratidão, né? Então eles vão começar a fugir, né? A toda velocidade eles vão começar a fugir desse caçador que quer matar o lobo. E assim, é um quadrinho, não um quadrinho infantil, mas é um quadrinho, né, naturalmente, pra fugir é um lobo, é só ele correr pra floresta, o caçador não ia encontrar ele mais, mas ele vai ficar encontrando porque é um quadrinho mais simples nessa questão, né? Só porque é um quadrinho tão bonitinho, porque a relação do lobinho com esse coelhinho é maravilhosa. E logo no começo, ó, dá pra ver que a expressão facial sempre dos personagens é incrível, ó. A carinha deles é sempre muito bonitinha. Então é um quadrinho assim de aquecer o coração, sabe? Bem lindinho, que a gente fica feliz quando termina de ler. E aí o coelhinho, logo no começo ele fala, ele tá com essa bolsinha porque ele tá fazendo um tratamento pro câncer, né? Contra o câncer. Ele tem câncer, ele tá fazendo um tratamento. Tanto que a autora, se eu não me engano, mas eu acho que é isso, ela tava com câncer quando ela fez esse quadrinho, então tem algo da vivência dela. Olha aqui que lindo a arte do quadrinho, ó. O coelhinho dormindo. Aí ele olha ali, aí ele fica meio surpreso, aí ele deita meio tristinho aqui
É muito lindinho as expressões dos personagens. E, por exemplo, em toda essa fuga deles, vai tendo esse desenvolvimento da relação deles, eles fugindo do caçador, eles se conhecendo. Então aqui, ó, por exemplo, tadinho, ele tá aqui no carrinho, ó, o pelinho dele já começou a cair, ele tá carequinha. Aí o outro vai e dá uma touquinha pra ele, que é muito lindinho. Ó, aí tem uma hora que ele termina de perder o pelinho, a carinha dele, o tanto que é fofo, tadinho. É muito tristinho, ó, a carinha dele, ele perdendo o pelinho, aí ele já tá pelequinho, ó. Ele tava amarelinho, né? Ele já tá peladinho, tadinho. Aí o lobo, que ele é meio carrancudo, sabe, chato e tal, ele vai e costura uma roupinha pro coelhinho, ó, ele felizinho com a roupinha dele, ele dando a budinha aqui pro outro costurar e tal. Então é muito lindo, é uma road trip, né, esse quadrinho. Então é um quadrinho muito fofo mesmo, maravilhoso. Eu acho que quem gosta desse tipo de quadrinho mais leve e gosta de quadrinho mais fofinho, assim, vai amar esse quadrinho. E agora, entrando no top 10, nós temos em 10º lugar... O Pequeno Astronauta. Esse que também é um quadrinho da Nemo. É o segundo quadrinho da Nemo. Teve um no Menções Honrosas, agora já 2 quadrinhos da Nemo nos melhores. E a Nemo é uma editora com um catálogo fantástico, né? Eu já vi que muita gente não gosta tanto dos quadrinhos que eles lançaram agora, 2025, 2024, mas o catálogo de 2017, 2016 pra cá é fantástico. E o Pequeno Astronauta é um quadrinho que me surpreendeu. É um quadrinho muito emocionante. Eu acho que é um dos quadrinhos mais bonitinhos, assim, que eu li na vida. E é um quadrinho muito lindo mesmo. O Pequeno Astronauta aqui, o nome não repassa o que ele é, né? E eu não gosto muito da capa também. A gente vai ter um quadrinho muito lindo de arte. E a gente vai acompanhar a protagonista. É uma moça que ela já tem 20 e poucos anos, eu acho. E aí ela vai na casa que ela morou quando ela era pequena. E aí ela começa a andar pela casa, que a casa tá à venda, então ela entra como se fosse comprar e fica visitando. E enquanto ela revisita a casa, ela vai lembrando da infância dela. E aí no começo ela fala sobre o irmão dela. Ele era diferente, que eu não lembro ao certo como ela fala, mas como se ele fosse um astronauta mesmo. Ele é o pequeno astronauta, é o irmãozinho dela. Que ele é diferente, que aí tem eu não lembro, é como se ele estivesse pilotando uma nave espacial e tal, então a gente pensa que vai ser algo do tipo, né, um irmão que veio de outro planeta, algo assim, sabe, do jeito que ela conta no começo, né, desse jeito maravilhado dela, que o irmão dela é de outro planeta e que ele tá na nave espacial, que ele vê tudo de dentro da nave e tal. A gente vai acompanhar o irmão dela, no nascimento do irmão dela, só porque o irmão dela é um garoto especial de fato, né, ele tem paralisia cerebral que o menino teve quando ele nasceu. E aí o quadrinho também eu acho que é inspirado no filho do autor. E aí vai ter toda essa infância do menino, meio que nos olhos dela, né? Ela lembrando de toda essa infância do irmão dela, mas tem momentos que ela não tá, né? Tem momentos que é só os pais. Aí começa a partir da lembrança dela, né? Mas a gente vai vendo toda essa história do menino, os pais meio que negando no começo, meio desesperados, aquela coisa, por que isso aconteceu comigo, né? Meio desesperada, por que meu filho, justo com meu filho. E aí eles vão vendo que apesar do menino ter necessidades especiais, ele é realmente muito especial, porque ele é um menino muito querido e o ambiente em volta dele, ele transforma o ambiente em volta dele, tudo é diferente quando ele tá perto, pra melhor, muito pra melhor. Então ele realmente é diferente mesmo, tudo que ele fica perto, melhora. Então a gente vai acompanhando todo esse amor, não só da família, os colegas de escola, tal, toda a relação que ele tem em volta do menino, né? Porque ele praticamente não se comunica, mas é muito lindo, o final é muito emocionante. Então é um quadrinho, nossa, maravilhoso mesmo. E agora, em 9º lugar... A Idade de Ouro, volume 2. Eu falei que o 2 estaria aqui, então o 2 está em 9º lugar. O 2, ele já não tem tanto desenvolvimento quanto o primeiro, porque o primeiro ele dá todo o contexto do mundo, acontece essa aí, a menina sendo deposta, essa palavra existe, tirada do trono, então tem todo o contexto, ela reunindo um pouco de tropa,
Mas no 2 já começa, tipo assim, no 1 ela tá reunindo tropa, tentando conseguir riquezas, algumas coisas assim. No 2 é guerra. No 2 já começa, ela já tá com as tropas, já tá com a riqueza, já passou alguns anos. Então o irmão dela, que é um baixotinho no primeiro, no 2 ele já é um cara grande. E ela já tá a líder do exército, então é guerra pura. E o 2 eu amei, porque é luta, é combate, é invasão de castelo. E eu amo esse tipo de narrativa mais medieval, também amo demais. Então me pega muito. Mas A Idade de Ouro é um quadrinho, assim, certamente muita gente ama. Eu já vi muita gente falando que gosta demais. Já recomendei para alguns amigos que gostaram muito também. E é um quadrinho sensacional. A arte continua maravilhosa. Ela tem uma pegada diferente um pouco do primeiro. É a mesma arte, mas a paleta de cores eu sinto que muda um pouco. Fica bem mais legal. Tem uns momentos incríveis, então a arte é muito incrível. Alguns personagens que a gente só vê eles de fundo no primeiro, ou eles têm algum protagonismo, mas não fazem nada no primeiro, que eles só estão lá sendo apresentados. No segundo, eles têm uma participação incrível. É um quadrinho, né? A Idade de Ouro, volume 1 e 2. Não dá pra ler só um. Tipo, não dá pra ler o primeiro, você vai ficar com a história pela metade. Não dá pra ler o 2, senão você não vai entender. Mas é como se fosse um volumão junto, né? Eu não sei como foi lançado lá fora, provavelmente em várias partes, mas se tivesse como compilar tudo, é porque é um quadrinho imenso, se tivesse como compilar tudo em um quadrinho era perfeito, porque é um quadrinho sensacional. E agora, em 8º lugar, nós temos... Torgal, volume 1, da Pipoca Nanquim. Esse aqui dispensa qualquer apresentação. Volume lindo, maravilhoso aqui, no mesmo formato do Blueberry. E esse aqui, que muita gente que eu conheço colocou ali, se não top 1, pelo menos top 3. Mas aqui tá em 8º lugar, que eu considero uma posição excelente já. 8º lugar dos internacionais, né? Eu imagino que eu vá gostar mais até dos próximos volumes, não sei. Esse aqui, de fato, eu não sei se cresce, né? Não conheço muita gente que leu, então não sei se ele, assim como o Blueberry, vai melhorando de acordo com o passar dos volumes, né? Mas ele é um quadrinho de fantasia, eu acho que muita gente já ouviu falar dele. Eu em breve lanço vídeo sobre ele aqui no canal também. É um quadrinho excelente de fantasia. Ele tem uma variedade boa de histórias. As histórias, a maioria, começam com um clichê, que normalmente é o Torgal sendo separado da mulher dele de alguma forma, ou ele é sequestrado, ou ele é sequestrado, ou os dois se separam, e eles têm que se reencontrar. A maioria das histórias desse volume ficam nessa clichêzinho, que aqui não achei um problema. Eu acho que pode ficar chato se ficar 4 volumes disso, mas aqui sensacional, é narrativa sensacional, como por ser um quadrinho assim de fantasia, meio medieval, eu pensava que ia ter combate pra caramba, mas tem muito combate naturalmente ainda, mas o próprio Torgal, ele não entra em tantas lutas assim, às vezes ele resolve as coisas de outras formas, sabe? E é um quadrinho excelente, ele tem uma variedade muito boa assim, dá pra esperar que algo tipo, sempre tem algum vilão na história, então ele sempre tem uma variedade boa de vilões, é bem diferente o contexto, né? Apesar do clichê de começar a história ser parecido sempre, ele tem uma variedade incrível de locais em que acontecem as histórias, então a arte é sempre maravilhosa, e é do Rosinski com Van Hamme, que é a dupla mais amada do Brasil no momento, né, que eles fizeram o Western da QS, fizeram o Poder de Shinikel também da Comic Zone, que são quadrinhos que todo mundo adora também. Então Torgal tá aí, um dos melhores do ano, que eu gostei muito. Essa pegada de fantasia dele é excelente, então é sempre uma aventura, né, o Blueberry. O Torgal é sempre aventura, mas é muito divertido e é muito bom de ler mesmo. Eu li em várias partes ali um arco por dia. Ele tem alguns arcos maiores, tipo 60 páginas de cabeça assim que eu lembro, e alguns menorzinhos. Então eu li um por dia dos maiores, depois eu li todos os menores. Mas é muito legal, é um quadrinho que você começa a ler, dá vontade de ler mais, dá saudade, sabe? Enquanto você tá entre uma sessão de leitura e outra, dá saudade dele. E em 7º lugar... A Música de Marie. Esse quadrinho que aí, provavelmente, deixa eu ver, a maior surpresa do ano, provavelmente, de internacionais. Não esperava nada desse quadrinho. Eu já tinha visto aí o Collector's Room, Batatinha Comics, Rômulo do Além dos Quadrinhos falando desse quadrinho, então eu tinha uma imagem bem positiva, mas quando eu olhava um pouco mais sobre o quadrinho, não me interessava tanto, mas é um quadrinho realmente surpreendente, principalmente ali na parte final, ele surpreende demais, mas ele vai se passar num mundo que é um mundo meio, não é um mundo atrasado tecnologicamente,
tecnologicamente, mas eles têm uma sociedade perfeita, que não há violência, não há nenhum problema. É como se fosse um céu mesmo. É um mundo distópico, né? Um mangá esse aí. E eles vivem como se fosse num mundo perfeito, não tem violência, ninguém nem discute com ninguém, tudo maravilhoso. E aí a gente vai acompanhar dois personagens que eu não vou lembrar o nome, eles têm um nome fácil, mas eu não vou lembrar, que é um casal, né? Eles não são namorados, mas é uma menina e um menino dos 16 anos. Alguma coisa assim, e os dois, ele não liga muito pra ela assim, porque ele é um bobão, mas ela é apaixonada nele. E eles vivem num mundo que, apesar de não ter muita tecnologia, assim como celular, esse tipo de coisa, que na verdade tem, eu já falo isso, eles vivem sempre, a tecnologia que eles têm são coisas mais manuais. Então a tecnologia deles, eles têm muita tecnologia, mas é sempre algo, eu não sei explicar, é como se eles fizessem algo extremamente bem construído, bem trabalhado, algo maravilhoso assim, mas com a tecnologia de 1800, sabe? Então eles conseguem construir, por exemplo, até autômatos, né? Pessoas, né? Com inteligência artificial e tal, mas quando eles ligam, estraga. Então tudo que tem tecnologia avançada mesmo, que é feito com tecnologia avançada, estraga. Então eles são absurdamente inteligentes com tecnologias do passado, né? Eles fazem qualquer coisa que eles conseguem, só porque é algo mais futurista. Então, tipo, eles têm acesso a coisas de uma sociedade passada que já acabou, que eles encontraram, tipo celular, telefone, energia nuclear, eles têm acesso a tudo isso. E tudo isso eles sabem como funciona, só porque não dá pra fazer funcionar. Assim que eles ligam, a coisa quebra. Então, eles conseguem fazer avião, mas por algum motivo o avião cai e o avião quebra. Então, eles não entendem qual é o problema. E a parte científica desse mundo, os cientistas vivem tentando descobrir isso, mas a gente vai acompanhar principalmente a menina e o menino, que eu não lembro o nome. E o menino, ele é um menino bem diferente, porque ele tem um ouvido absurdo, então é quase como um superpoder, ele ouve tudo, basicamente. Então ele trabalha descobrindo minas de minerais, que ele fica andando nas montanhas, ouve onde teria minerais e tal, e ele conta pro pessoal da ilha dele, e eles vivem de mineração às custas dele, e é um mundo completamente pacífico, e toda a relação entre países e tal é perfeita. E aí a gente vai acompanhar a relação dos dois, se passa muito sobre a religião do mundo, fala muito, porque voando assim, nos céus, não tem nada super tecnológico, mas voando nos céus tem um autômato gigante, que é a Marie, né, que nomeia o quadrinho. E esse autômato gigante, a gente vê ele várias vezes no quadrinho, desde o começo, é um robozão imenso, que é uma mulher, e ela tá sempre no céu, e o personagem principal, que eu não lembro o nome dele, né, é o Pip, alguma coisa assim. Ele... ou é a Pip, a menina. Mas esse rapaz, ele é a única pessoa que ouve a música na Marie, né, porque ele tem esse ouvido, esse poder dele, que ele ouve tudo, então ele consegue ouvir a música da Marie, isso influencia muito na vida dele, ele é meio apaixonado nela, então vai ter todo o desenvolvimento entre a relação dos dois, ele descobrindo mais sobre o que é a Marie e todo o contexto desse mundo cultural, porque a religião deles é baseada essa autômata gigante, então é maravilhoso e o final é surpreendente, é incrível. E em sexto lugar, nós temos... Kraken, da editora Figura. Esse quadrinho é maravilhoso. Eu não lembro quem é o roteirista, mas ele é desenhado pelo Jordi Bernet, que se tornou um dos meus desenhistas favoritos de quadrinho. É um quadrinho fantástico, ele é feito por histórias curtas e a gente vai acompanhar um personagem que eu não lembro o nome, que ele é um policial, basicamente. Ele é tenente, eu acho, mas ele é um policial de cargo bom na polícia do esgoto. Ele mora na cidade de Metropol, se eu não me engano, que é uma cidade que ele fala no começo que tem tipo 600 milhões de habitantes. Então o esgoto dessa cidade é algo gigantesco, né? Maior do que qualquer cidade que existe no mundo. E é um esgoto gigante e é basicamente o local onde ocorre muitos dos crimes da cidade. Então, muitos criminosos, é um ponto de refúgio de criminosos e criaturas. Então, além de ter todo esse crime, ele ser um policial que fica combatendo o crime dos esgotos, ele caça, ele é o líder ali da operação que caça o Kraken, que é uma lenda aí que há esse Kraken, que é um bicho gigante que mora nos esgotos e mata as pessoas. Então, é um bicho que poderia, inclusive, sair para a cidade e matar muita gente. Então, além de caçar o Kraken, ele vai combater o crime. Então, intercala até mais ou menos
A gente tem várias histórias que são focadas nele caçando o Kraken, ele encontrando o Kraken, e a gente tem muita história que é baseada basicamente nele solucionando crime, procurando bandido, sempre com muito combate, ação, e sempre no esgoto. Então sempre tem aquele clima de esgoto, meio sujo, meio escuro, assim. O Jordi Bernet é incrível no traço, então é um quadrinho maravilhoso. Poxa, eu acho que é meu quadrinho favorito da Editora Figura, que é uma editora que eu gosto muito. E, inclusive eu recomendei, meu amigo Pedro recomendou no vídeo que eu fiz recentemente com ele, recomendando 10 quadrinhos da Editora Figura. E agora, chegando no top 5, em quinto lugar, Fante Bukowski. Esse aqui que ficou numa colocação altíssima, que a gente já entrou nos tops, né? Então, aqui o Fante Bukowski é um quadrinho lançado pela editora. Esse aqui que eu tenho é da Faria Silva, que é a HQueria, né? Que é uma editora um pouquinho mais conhecida agora esse ano, porque lançou 1 milhão de bis ao mesmo tempo. É um quadrinho capa dura, bonito, assim. A edição tem alguns problemas, por exemplo, a minha já, apesar de ser costurada e tal, tá quebrando a lombada não, né? Tá quebrando a costura aqui, mas beleza. É um quadrinho do Noah Van Siever, que a editora também lançou o Vida de Quadrinista, que é um quadrinho excelente, não entrou no top do ano, mas é excelente. E o Fante Bukowski, ele é um quadrinho maravilhoso. Deixa eu mostrar rapidamente a arte dele. Ele tem sempre essa composição de página aqui, que são uns retângulozinhos, né? Sempre não, mas a maioria das vezes com esse formato, né, de 6 quadros, aí às vezes ele junta os quadros, né, aqui. Então, é um quadrinho incrível, ó. Tá vendo que tá quebrando? A gente vai acompanhar esse personagem, que ele é o Fante Bukowski, que não é o nome real dele. Ele mudou esse nome pra parecer mais culto. E ele quer ser um escritor, né? A meta de vida dele é ser um escritor. Só porque não tem como descrever de outro jeito. Ele é um maior bostão que já pisou na terra. Então ele é um péssimo escritor, mas ele tem um ego absurdo. Ele acha que ele é o melhor de todos e ele só não consegue ser lançado por grandes editoras, os poemas dele, os livros dele, porque as pessoas têm inveja do material dele, então ninguém recomenda ele, porque todo mundo tá com inveja de quão incrível ele é. E é muito doido, porque esse ego gigante dele tá no quadrinho inteiro. E aí, durante o quadrinho, vai passar alguns anos, tipo, o quadrinho tem quase 500 páginas, tem 450 páginas. Então, durante esse quadrinho vai passar, 5 anos. E a vida dele vai só num declínio absurdo, porque ele é um filhinho de papai, então ele não sabe fazer porra nenhuma, ele nunca trabalhou, e ele se recusa a trabalhar, porque ele é a grande mente do século, ele é o grande escritor, o maior escritor da história, e ele fica nessa busca insaciável, que isso é uma qualidade dele. Ele não desiste. O cara não desiste. Ele pode estar na pior situação do mundo, que ele tá lá com o ego gigante dele, que ele vai conseguir e tal. E ele faz uma merda atrás da outra. E é incrível acompanhar a vida dele enquanto ele vai se fudendo cada vez mais. E tem vários personagens muito interessantes aqui, que ele vai se relacionando ao longo do quadrinho, que ele vai conhecendo. E eu acho essa arte muito legal. E eu acho esse estilo excelente. Achei muito legal a arte dele. Uma arte muito bonita. E é um quadrinho que sensacional, eu recomendo, né, para diversos amigos meus. Esse aqui cai na mesma coisa do Pão em Casa, né? Quem quer algo mais com ação, alguma coisa assim, não vai gostar tanto, porque é um quadrinho que a gente acompanha a vida de um bostão, né? Toda a vida dele aí ao longo dos, acho que ele tem uns 20 até os 25, 26 anos dele. Então, quem não gosta desse tipo de história mais cadenciada, mais lenta e tal, sem tiro, esse tipo de coisa, não vai gostar, naturalmente. Mas é um quadrinho excelente, muito bom mesmo. Não à toa tá aqui numa posição tão alta aqui do meu tops do ano. E é realmente incrível ver a decaída da vida dele. Eu acho que até dá pra ver. Até a aparência dele vai mudando, ele vai ficando cada vez mais esquisito, assim. A aparência dele vai piorando. É incrível o Noah Van Siever. Eu queria ver mais coisa dele sendo lançada aqui, porque o cara realmente manda muito bem. E agora, em quarto lugar, nós temos Almanac Mr. No, volume 1. Quadrinho sensacional da Editora 85. Eu não conheço ninguém que leu isso aqui e não colocaria sequer no Melhores do Ano ou próximo disso, porque é um quadrinho maravilhoso, quadrinho da Bonelli. Naturalmente, a Editora 85 não lança só Bonelli, que eles têm quadrinho italiano que não é da Bonelli, mas eles lançam sempre quadrinho, principalmente da Bonelli, formato italiano, capa cartão com orelha, quadrinho sempre muito bonito. Aqui a gente tem, primeiro, uma arte espetacular
É um quadrinho Bonelli. Quem gosta de Bonelli, quadrinho preto e branco, vai concordar que é uma arte espetacular. E aqui a gente vai acompanhar o quê? O Mr. No. Mas aqui é o volume 1. Aí pensa, pô, se eu ler esse aí, eu vou ter que ler toda uma série Bonelli com 500 números igual a Tex? Não. Se você ler esse aqui, ele é como se fosse uma graphic novel. Ele é do Mr. No, é um quadrinho do Mr. No, mas eu não sei nem se ele tem muita relação com outras coisas do Mr. No. Eu não li mais nada do Mr. No, mas pelo que eu já vi nas outras histórias, por exemplo, ele é adulto, ele tá se aventurando, é algo mais de aventura, ação. E aqui é como se fosse uma graphic novel, tanto que tem esses dois personagens aqui, que na verdade os dois são Mr. No. A gente começa com o Mr. No no aniversário dele, ele já adulto, ele andando pelo bairro antigo dele, e aí ele ajuda um cara a se safar de uns bandidos lá, ele bate nos bandidos. Aí na hora que ele vai ajudar o cara, ele percebe que esse cara que ele acabou de ajudar é na verdade um bostinha da infância dele que batia nele, humilhava ele, que provavelmente tem alguma grande influência na vida dele. E aí volta pro passado para contar toda a história de infância do Mr. No. E aí ele fica intercalando entre presente e passado, presente ele contando pro amigo dele enquanto eles andam na rua e passado contando a história dele. Mas principalmente no passado, né? É para contar sobre a infância dele. Então eu digo que é como se fosse um graphic novel, porque é focado no passado, não precisa saber nada dele, não é preciso ler mais nada dele, porque as histórias normalmente do Mr. No são com ele adulto. Então aqui a gente vai acompanhar ele, que ele era basicamente um menino sozinho, ele não tinha família, né? Ele era criado pela tia, mas a tia apanhava do marido, e o marido é um policial babaca, e ele é meio... O cara só batia no Mr. No, basicamente era essa a presença do cara na vida dele. E o Mr. No, eu não lembro o nome dele aqui, quando ele é pequeno, eu vou tratar ele como... É Jerry, o nome dele é Jerry. Acho que ele vira o Mr. No quando ele é grande, talvez. Aí o Jerry tem todo esse contexto, porque ele era sozinho, então ele ficava vagando pelas ruas, ele tinha muitos amigos que eram não necessariamente criminosos, mas assim, não eram boas companhias, digamos, né? Então os melhores amigos dele é um cara que agencia o outro, e o outro é lutador de rua, que fica lutando com as pessoas na rua para ganhar dinheiro, e ele é muito amigo desses dois, e ele começa a idolatrar um cara que é basicamente o grande mafioso do bairro, que é um cara sensacional, um personagem incrível. Tem muito personagem incrível nesse quadrinho, e ele vai idolatrar esse cara, vai começar a seguir esse mafioso, vai tentar ser o pupilo desse mafioso, e vai dar certo, ele vai começar a ser o pupilo desse mafioso, porque o cara é muito badass, de fato. É muito legal ver toda essa relação dele com o mafioso, que é incrível, vira quase uma relação pai-filho, a relação dele com os amigos, que ele vira basicamente um herói, né? O Mr. No é um herói, então a gente acompanhando o que foi esse ponto de virada, que ele queria entrar pro crime, ele queria ser respeitado, assim como o mafioso ele só tinha amigo mafioso. Em que momento ele vira, né, esse herói? Porque ele é um garoto bom, né, ele não tem maldade, até porque ele não vê esse mafioso fazendo coisas más, ele vê ele batendo nos caras que é meio ruim, mas ele já tá batendo em outros malas também, mas ele não vê o cara fazendo mal contra gente inocente. Então nossa, esse quadrinho é incrível. Então tá aí uma das maiores recomendações do ano, e não à toa em 4º lugar. E para abrir nosso pódio, em 3º lugar, nós temos... Uma história real de crime e poesia, quadrinho da Darkseid. E esse já tem vídeo no canal, vídeo longo, inclusive, que não foi muito bem, não sei porquê, porque é o melhor quadrinho da Darkseid. 3º melhor quadrinho que eu li aqui, é um dos quadrinhos da vida já, porque é um quadrinho sensacional. O top 3 foi difícil, eu acho que o top 4, na real, dá pra inverter a posição do jeito que quiser, que não seria tanto um problema, não importaria que se esse aqui estivesse em primeiro, mas é um quadrinho fantástico. A gente começa com primeiro, ele tem uma arte maravilhosa, uma das melhores, se não a melhor arte que eu já vi num quadrinho. Preto e branco, melhor arte que eu já vi preto e branco, com certeza. Ele sempre muda a composição de página, o nível de detalhe, o estilo de tudo, é maravilhoso, ó. Só essas páginas que eu tô mostrando já dá pra perceber o quão lindo é esse quadrinho. Então, a gente inicia aqui, ele tem 450 páginas. As 100 primeiras páginas, basicamente, é sobre 80, sei lá, é sobre a relação do pai e o filho. O menino, ele mora com a mãe até uns 9 anos de idade. A mãe morre e ele passa a morar com o pai, que é um homem cego. Então a gente vai ver toda essa rotina dele, que acabou de ir morar com o pai que é um homem cego, ele aprendendo sobre o pai, contando sobre o pai e tal. E aí, um momento, ele começa a se envolver com criminosos, o menino. Aí ele rouba alguma coisa e ele vai ser preso. E ele não quer dedurar os amigos dele,
que são os criminosos de fato. E se ele dedurar, a pena dele é infinitamente menor, ou ele nem seria preso. E aí, quando o pai dele vai tentar convencer ele fala, não vou dedurar, não sou X9. Aí o pai dele fala, dedura, senão você vai se ferrar igual eu me ferrei. Aí ele que achava que o pai dele era um santo já fica meio doido. Porque aí ele, tipo, como é que tu foi preso? Tu é cego, pô? Como é que tu foi preso cego? Aí o pai dele conta que, na verdade, ele não ficou cego de maneira convencional, igual ele contava, sabe? Ele contava que ficou cego de uma forma, mas, na verdade, ele vai contar pro filho dele que ele ficou cego, que ele também roubou uma loja quando ele era novo e tomou um tiro na cara. E aí o filho dele ficou completamente revoltado, sem sentido. É uma história real, tá? Só pra pontuar, o nome é uma história real, mas é realmente uma história real. E aí ele vai contar que, de fato, ele foi um criminoso, só porque é um criminoso, tipo, na primeira tentativa dele ele já se ferrou e nunca mais foi. E quando ele foi preso junto com não lembro o nome do cara, é alguma coisa Loeb, que é conhecido pelo crime do século, o crime do século XX, se eu não me engano, que ele e um amigo dele eram uns puta psicopata, mataram e torturaram uma criança, e foi conhecido como crime do século, porque era um cara muito rico, muito culto, extremamente inteligente, e meio que nessa síndrome deles acharem que eles são quase deuses, eles foram brincar de Deus e mataram uma criança. Então ele foi preso e ele ficou na cela junto com esse puta psicopata, que nem faz sentido, né? O cara tenta roubar uma lojinha. Aí ele ficou na cela com esse puta psicopata. Ele vai contar toda essa experiência dele como homem, que ele era morador de rua, por isso que ele começou a tentar roubar, né? Ele vai contar toda essa história dele como um cara que acabou de ficar cego, essa depressão dele, porque ele já não tinha emprego antes de ficar cego, que ele tentou. E depois um homem cego com ficha criminal ainda, e nunca mais ia conseguir emprego na cabeça dele. Então toda essa depressão dele, vai falar sobre toda essa relação dele com esse psicopata. Ele fala até, inclusive, né, tipo, não fala diretamente, mas a gente vê esses dois lados, sabe? Porque ao mesmo tempo que o cara é um psicopata do caramba, o cara meio que sente alguma compaixão por ele e tenta ajudar ele nessa depressão dele, a melhorar essa depressão dele. Então vai ter toda essa relação dele com esse assassino do caralho aí na cadeia, e vai intercalando enquanto ele conta a história pro filho. E o filho ali julgando ou não ele. Tem partes que o filho julga mais, tem parte que menos. Então tá aqui, ele cego, e tem muitas coisas legais dessa dinâmica dele ter acabado de ficar cego na cadeia. Vixe, passei. Tá errado aqui. Então, quadrinho sensacional, arte sensacional, história sensacional. Esse quadrinho é maravilhoso e eu acho que é um dos quadrinhos mais subestimados que já foi lançado aqui. Por que um dos mais subestimados? Porque a maioria do que eu for falar aqui no top, Fante Bukowski, devia ser mais falado. Kraken bem mais, mas foi bem falado. Mas o Mr. No é incrível, o que eu vou falar agora é incrível, é pouco falado. O primeiro lugar é pouco falado. Mas a História Real de Crime e Poesia, ele é da Dark Side, que é uma editora bem grande, e eu vi pouca gente falando nele. E agora, em segundo lugar, nosso vice-campeão, nós temos... Fugir, editora Zarabatana. Quadrinho incrível aqui, nosso vice-campeão do ano. Quadrinho sensacional, eu amo isso aqui. Edição linda, ó, da Zarabatana. É quadrinho de 400 e tantas páginas. E quem que é o autor? Guy Delisle. Quem que é esse cara? Ele lançou quadrinho pela Comic Zone, que é o Por Uma Fração de Segundo. Esse ano foi o quadrinho que a Comic Zone lançou, que muita gente gostou. E o que eu achei desse aqui? Porque eu li Uma Fração de Segundo, achei excelente. Esse aqui é muito melhor. Mas não diminuindo da Comic Zone, recomendando esse aqui da Zarabatana, que é um quadrinho incrível. Se não me engano, a Zarabatana lançou em 2023. Ele vai ter um estilo de arte diferente do Por Uma Fração de Segundo. Claro que o traço base é o mesmo artista, mas as cores, todo o nível de detalhe é diferente. E aqui, né, eu acho que quem conhece o Guy Delisle já sabe, ele faz muitas histórias biográficas, então se não é autobiográfico, é sobre algo real. Então aqui ele vai entrevistar esse cara que trabalhava em uma ONG humanitária no Cáucaso, que é uma região ali, essa região aqui, mais ali perto Rússia, Oriente Médio e tal. E esse cara, ele trabalhava na ONG, eu não lembro o cargo dele, mas ele tinha acesso ao dinheiro da ONG, e ele é sequestrado no meio da noite. Então tá aqui, muito do quadrinho se passa em momentos à noite, então ele tem essa arte mais escura aqui. Na câmera não sei se vai dar pra ver, mas lendo é bem fácil de identificar tudo. Ele vai passar mais à noite, ele é sequestrado porque os caras querem o dinheiro da ONG, querem resgate, porque ele é estrangeiro. Eu não lembro de onde esse cara aqui é, mas é possível que ele é francês. E eles querem dinheiro e eles sequestram ele. E a gente vai ficar, é um quadrinho longo, a gente vai ficar acompanhando, principalmente
por recordatório, balões de pensamento, porque os caras não sabem se comunicar com ele, porque ele é gringo, ele não fala a língua do lugar, ele foi lá trabalhar na ONG, né? Ele não foi relacionado diretamente com as pessoas de lá, então não tem esse contato, é basicamente mímica. Os agressores, assim, os sequestradores não parecem grandes bandidos de verdade, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente vai acompanhar essa dinâmica dele. Ele não sabe se eles vão matar ele não sabe se eles têm coragem de matar ele, mas ele não quer testar também, ele prefere não tentar fugir, também ele não tem muito espaço pra isso. E assim, é um quadrinho que o cara contou pro Guy Delisle, então a gente sabe que ele sai, né, que ele sai vivo. Então vai ter toda essa questão dele, que ele pensa que em 2 dias vão pagar o resgate, e o tempo começa a passar e nada acontece, ele continua preso lá, ele não sabe se ele foi esquecido, se a ONG vai pagar, se o governo do país dele vai ajudar, ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe se os caras vão conseguir entrar em contato com a ONG, porque os caras parecem, tipo, só membros de uma milícia, membros pequenos de uma milícia que não tem noção do que estão fazendo. Essa dúvida, essa incerteza, é muito legal acompanhar isso. Eu gostei muito desse quadrinho mesmo. É um quadrinho que eu não lembro de ver outra pessoa falando desse quadrinho, inclusive. Então, é um quadrinho excelente. E quem gosta desse tipo de trabalho mais documental, né, documentário, quem gosta do Guy Delisle, quem gostou de Uma Fração de Segundo, eu imagino que vai adorar isso aqui. E é um quadrinho excelente. Pegar toda essa rotina dele, porque, beleza, dá pra ver que ele ficou um tempo no cativeiro, né, porque o quadrinho é longo, mas ele não teve a mesma rotina, né, como se a gente ficasse 400 páginas vendo a mesma coisa acontecendo, apesar de ter uma repetição que eu não acho que fica nada tediosa, mas eles vão mudando de lugar, então ele vai mudando o raciocínio dele, tentando entender, analisar os lugares, e eu achei esse aqui incrível. E agora o nosso grande campeão, em primeiro lugar de sua categoria no prêmio Todd Resenhas Melhores Quadrinhos de 2025, nós temos... Cassidy, volume 3, o grande vencedor de melhor quadrinho internacional de 2025. Tá aqui o 3º volume dessa série, também publicada pela Editora 85, que é a editora do Almanac Mr. No. Tá aqui a arte dele, a arte linda. Eu prefiro a arte do Mr. No, mas eu gosto muito da arte de Cassidy. E o que é Cassidy? Cassidy são 3 volumes publicados pela Editora 85, nesse tijolo aqui de 600 páginas cada um. E o Cassidy, ele não é igual a alguns Bonellis que você pode pegar qualquer um. Não dá pra pegar só esse 3 aqui e ler do nada. Dá pra ler, né? Óbvio. De cada um faz o que quiser, mas não é bom, você não vai entender. Ele é uma história contínua, tem que ler desde o primeiro. E o que é o Cassidy? O Cassidy, ele é basicamente um assaltante a banco. Ele assalta bancos, instituições assim, ricões, gente meio desonesta. Só que ele é um bandido, naturalmente ele tá infringindo a lei. Só que ele não é um cara ruim. Ele não mata pessoas inocentes, ele não agride as pessoas, ele não faz nada. Ele bola planos perfeitos, sempre perfeitos, rouba os bancos e some. No primeiro roubo, que do primeiro volume, ele não tá com a equipe padrão dele. Ele bola o plano perfeito, a equipe trai ele pra ficar com dinheiro e atira nele. Ele toma tipo uns 10 tiros e aí ele encosta o carro, ele consegue fugir, mas ele encosta o carro e ele vai morrer. E quando ele vai morrer, ele encontra o Bluesman, que é um homem bem estilo blues assim de roupa, e tocando uma gaitinha, e o cara fala pra ele: você não vai morrer aqui e eu vou te dar 18 meses pra você resolver sua vida. Tu vai resolver sua vida inteira em 18 meses. E aí tu vai morrer. E aí ele dá esse tempo pro Cassidy, e o Cassidy milagrosamente encontram ele e ele não morre. Milagrosamente. E inicialmente, né, ele acha que não é real, que ele só tem 18 meses, ele vai demorar muito pra acreditar nisso. E são, né, curiosamente, são 18 histórias, né, são 18 edições, né, italianas aqui, então cada volume tem 6 edições. Então são 18 edições que são os 18 meses que ele tem pra resolver tudo. E no começo ele não acredita, então ele volta a ser um assaltante de banco e tal, e deixa muita coisa. E o primeiro e o segundo volume são excelentes, e fica muita coisa pra ser resolvida aqui no terceiro volume. E é incrível. É frenético. O terceiro volume é frenético. Ele resolvendo a vida pessoal dele, ele resolvendo a vida de criminosa dele, terminando de caçar os caras que atiraram nele e quase mataram ele, e ele se resolvendo com a polícia também, porque aqui no terceiro volume a polícia já tá bem perto de encontrar ele. Então ele resolvendo todas as pendências da vida dele, pendências da família, do passado, de tudo, que é incrível. É um volume frenético mesmo. Esse quadrinho aqui tem 600 páginas, é o único quadrinho desse, tipo assim, grande que na vida eu comecei a ler, eu só parei na hora que eu fechei ele. E eu parei assim, eu terminei, eu estava atordoado, eu estava maluco. É um quadrinho incrível, naturalmente recomendo muito. É o melhor do ano aqui de internacionais. E geral, contando os nacionais, é o segundo melhor quadrinho que eu li esse ano. Então, um quadrinho fantástico que eu recomendo muito. Tá aqui o Bluesman,
esse homem aqui revela tudo, revela quem é o Bluesman. E o final desse quadrinho, as últimas, talvez 60 páginas, meu Deus do céu, frenético, tal qual qualquer recomendação. Talvez alguém não goste tanto quanto eu. Qualquer recomendação pode acontecer isso. Mas eu acho muito difícil qualquer pessoa ler isso aqui e não achar no mínimo excelente. Principalmente quem gosta de Bonelli. Quem gosta de Bonelli vai adorar isso aqui, petardo. E o Cassidy, ele é um puta personagem. Dá pra ver aqui, né, que ele tá sempre de terno. Ele é um cara grandão, forte, bonito. Ele é extremamente inteligente, extremamente bom no combate. Então, assim, ele é um puta de um... Não é um herói, né? Um puta de um anti-herói, um puta personagem incrível. Os amigos dele, que são esses dois aqui, são dois personagens incríveis. Então, é um quadrinho sensacional e que vale muito a pena conhecer. Tá aí, primeiro lugar desse ano. Então é isso, gente. Quem ficou até aqui é guerreiro. Esse vídeo vai dar 1 hora. Eu pensei que eu ia falar em 30 minutos. Não deu, falo muito. E é isso. Eu falei sobre muitos quadrinhos maravilhosos. Esse eu não importa de ter demorado, porque é só recomendação foda, foda, foda. Então espero que esse vídeo vá bem. Quem ficou até o final, inscreve aí, pelo amor de Deus. Ajuda o meu canal a crescer, que meu canal é bem pequenininho. E é isso. Valeu, gente.